Olá a todos. Muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Aquele dedo no like se você gostar do vídeo, se você gostar da minha forma de abordagem, se você gostar da reflexão que eu trago aqui sempre nos vídeos. É um prazer imenso ter você aqui comigo. Conto com a colaboração de todos aí para o engajamento do canal e o like é importante para isso, certo? Pois bem, então, hoje eu queria basicamente dar um aviso aqui para vocês, meus inscritos. E o aviso é o seguinte, galera. Se você pensa por si próprio, tome cuidado. Se você pensa por si, se você faz perguntas, se você busca as suas evidências em relação às coisas, se você acredita no que você... Se você estuda aquilo que você acredita ser verdade, e você não só, tá entendendo? Come mastigado aquilo que te entregam como realidade, mas você mesmo vai atrás, tome cuidado. Porque esse tipo de pessoa, como nós aqui do canal, no mundo de hoje é muito perigoso se ter pessoas desse tipo por perto. Tá entendendo? É nocivo demais. Porque essas pessoas, elas propagam desinformações, são teóricas da conspiração. Essas pessoas estão na Idade Média. Essas pessoas criam teorias. Essas pessoas são um bando de idiotas. Essas pessoas nunca estudaram na vida. São os rótulos que nós recebemos por parte da mídia, por parte de pessoas que fazem parte de órgãos relacionados ao sistema. E por aí vai, né? A gente já sabe como é que é, né? Bom, só que o que eles não te contam? Eles não te contam que o teórico da conspiração, né? A pessoa que é rotulada dessa forma, o teórico da conspiração, na verdade, ele é aquele cara que pensa, tá entendendo? Ele é aquele cara que faz perguntas, ele é aquele cara que olha ao redor dele e... Tá entendendo? Com base no conhecimento que ele tem, com base no conhecimento que ele já buscou sobre certas coisas, ele consegue deduzir se uma coisa vai mal ou não, tá entendendo? Se uma coisa tá indo mal ou não, se tem erro em algo ou não, tá entendendo? O teórico da conspiração é nada mais aquele cara que pensa, aquele cara que faz perguntas, aquele cara que tá lúcido sobre quão sujo e horrível o mundo é, tá entendendo? É aquele cara que ele não perde o tempo dele assistindo televisão. Ele não perde o tempo dele assistindo desinformação que a mídia propaga. Ou seja, eles são os verdadeiros desinformadores, tá entendendo? Então, galera. Bom, no vídeo de mais cedo, né, eu coloquei uma discussão interessante no vídeo, falando acerca de um comentário, tá, que tá nesse vídeo aqui, ó. Farsa daí da Lua, né, que é um documentário aí de 1h25, um documentário bastante interessante, fantástico, né, que faz a população abrir a mente, né, para essa questão aqui que pode ter sido, e no meu ponto de vista foi, né, uma das maiores fraudes da história da humanidade, que é a missão Apollo 11, né, a alunissagem. Então, muitas pessoas na época, pessoas sérias, engenheiros, físicos, pessoas da ciência questionaram isso aqui, tá entendendo? Por quê? Porque se tinha um nível de recurso tecnológico bem precário para se fazer esse tipo de coisa na época, tá entendendo? Então a gente também tava, né, a humanidade, né, no caso, né? Eu não era nascido, mas no caso a humanidade na época tava vivendo lá o auge da Guerra Fria, então tava uma disputa aí entre duas potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, para ver quem ia dominar o mundo, e eles estavam disputando também nessas questões aqui espaciais, né? Então, a Rússia, né, encabeçada pela União Soviética, tinha lançado um satélite, Sputnik, para o espaço. Então, como resposta, né, os Estados Unidos queria vencer essa corrida espacial, né, que foi vendido para nós aí. Queria vencer essa corrida espacial, então mandando um homem para a Lua, eles foram lá e pum, mandaram um homem para a Lua. Só que o que não te conta também é que os dois estavam trabalhando juntos, né? Eles colaboraram, né? Os russos também colaboraram para essa farsa, provavelmente. E se você for pesquisar, já fiz até vídeo sobre isso aqui semana passada, tá? Fiz um vídeo sobre isso. 55% da população russa, a maioria dos russos não acreditam que o homem foi à Lua. Bom, então, além de muitos russos não acreditarem nisso, muitos americanos também não acreditam na questão da missão Apollo 11, tá entendendo? Que o homem tenha atingido a Lua. Nem em 1969 e nem nas outras vezes, tá? Que foram também, que dizem que foram, né? Pois bem, então, nos anos 90, se eu não me engano, tinha sido lançado um documentário na Fox, tá? Um documentário em inglês, que parte desse comentário assim dividido em vídeos você encontra, acho que no YouTube, tá? Um documentário bem antigo, bastante interessante. E muitas pessoas diziam que esse documentário até tinha alimentado mais essa teoria da conspiração de que o homem
tinha pisado na Lua, né? É uma coisa que foi vendida como uma realidade, né? Porque foi transmitido ao vivo na televisão, a gente viu. E tá, quem era vivo na época, né? Melhor dizendo. Pois bem, e a gente tá vendo aí, muitos americanos não acreditam, muitos russos não acreditam. Inclusive a agência espacial russa, ela já tentou investigar, né? Ela tentou denunciar algumas vezes, investigando para ver se realmente isso aconteceu ou não. Tá entendendo? Então, enquanto muitos russos, enquanto muitos americanos questionam, tem brasileiro que quer, tá entendendo? Se pôr acima dos outros, tá entendendo? Quer impor aquele tom de superioridade medíocre, tá entendendo? E querer te convencer que o homem foi à lua, e se você disser que não, você é um burro, você é um idiota, tá entendendo? Bom, aí, no meio de um dos comentários do vídeo, eu achei um comentário de um cara aqui, né? Eu achei até interessante esse comentário, resolvi chamar a atenção porque esse comentário aqui me deixou bastante indignado, tá entendendo? Eu fiquei impressionado com tamanha imbecilidade, tá entendendo? Por parte de uma pessoa que, tipo assim, que acha normal tratar o seu próximo, tratar um ser humano semelhante a ele, como se fosse nada, apenas pelo fato da pessoa pensar diferente, e o cara diz que as pessoas não merecem estar vivas, tá entendendo? Tipo assim, não faz sentido nenhum, tá entendendo? E como eu tô falando, galera, essas questões espaciais, elas são sim religião, tá entendendo? Essas questões espaciais, essas questões de espaço, essas questões de heliocentrismo, né? Esses conceitos, né, pregados como ciência pela ciência moderna, né? Coisas vistas como ciência, que são vistas como fato, são, como é que eu posso dizer? Tudo isso faz parte de um sistema de crença, você tá entendendo? São teorias que estão atreladas a um sistema de crenças único, tá entendendo? E são ao mesmo tempo um conjunto de doutrinas imutáveis que não podem ser mudadas, tá entendendo? Ou seja, é o que foi pré-estabelecido como uma realidade absoluta, e isso tem que ser mantido ao longo do tempo, mesmo estando errado. Aí, os caras dizem pra você que ciência tem que ser lógica, né? Ciência é lógica. Ciência é baseada no conhecimento. Concorda, até aí concorda. A ciência ela é lógica, mas a ciência moderna ela não sabe o que é lógica. Tá entendendo? Por quê? Porque se a ciência é lógica, ela não deve aceitar contradições. O que você mais vê no modelo heliocêntrico são contradições. O que você mais vê na questão da suposta ida à Lua também são contradições. Ou seja, não são só teóricos da conspiração que questionam isso, tá entendendo? Pessoas da própria ciência questionam se o homem foi ou não à Lua. Tem um canal no YouTube muito bom, que é o Inteligentista, né? Na pessoa do Douglas Aliodin, que é um físico, né? E o cara faz análises físicas, tá entendendo? Desse experimento, dessa façanha, tá entendendo? Desmascarando essa façanha da ida do homem à Lua, tá entendendo? Infelizmente, muitas pessoas negam a conhecer o outro lado. Então, o cara diz aqui que as pessoas não merecem estar vivas. Olha só o comentário do cara. Caramba, vocês nem merecem estar vivos. Né? O cara escreveu aqui estarem vivos, né? Mas tá totalmente errado, né? Gramaticalmente, né? Mas, enfim, não tô aqui para corrigir o português de ninguém. Só uma observação. E ele diz: vocês são um monte de retardado que criam conspirações. Eu não acredito nisso ali, eu não acredito nisso lá, mas quando se trata de fonte, vocês são uma piada pronta, né? Pois bem, então, pra vocês verem, o cara é tão ignorante que possivelmente ele nem assistiu o vídeo, porque se ele tivesse assistido o vídeo, ele veria que não são teóricos da conspiração que estão promovendo o questionamento, mas sim pessoas, engenheiros físicos, pessoas que trabalham na ciência e pessoas que trabalhavam no meio da NASA que promovem esse questionamento, tá entendendo? Então, pessoas do próprio meio da ciência, né, pessoas do meio cinematográfico conseguem enxergar inconsistências, tá entendendo? E elas estão bastante evidentes e são bastante simples de identificá-las, tá entendendo? Não precisa ser um expert. Então, nós não somos um bando de retardado que estamos criando conspirações, né? Ou as pessoas que assistiram esse vídeo, né? Ou as pessoas que estiveram por trás da produção desse documentário. Elas não são um bando de malucos retardados que estão criando conspirações. São pessoas que estão alertando a população de um dos maiores enganos da história da humanidade, que é pregado até hoje como uma realidade, por ter sido transmitido pela televisão.
Como eu falei anteriormente, físicos, engenheiros, pessoas do meio cinematográfico, né, que trabalham no mundo cinematográfico, conseguiam identificar esses erros e vinham à tona se pronunciar. Pessoas que trabalhavam na NASA também disseram, olha, isso aí, tipo assim, há uma grande possibilidade de ter sido uma fraude forjada. Por quê? Porque na época o recurso tecnológico que a NASA tinha não era tão bom assim para se fazer essa façanha, tá entendendo? O pessoal descobriu o cinturão de Van Allen em 1958, então passar por esse cinturão de Van Allen numa época onde não tinha tanto recurso tecnológico como era em 1969 seria muito difícil, a possibilidade seria bastante pequena, até porque houveram experiências assim com astronautas que tentaram ir para o espaço, teve astronautas que entraram em foguetes, né, no passado e tipo assim, a experiência não foi positiva, tá entendendo? Essas pessoas acabaram passando por outro lado da vida, acabaram falecendo na experiência, né? Então, numa época onde tipo assim, a gente tem que questionar assim se isso foi feito, né? E o cara tá aqui, né? Como eu falo, como sempre, o brasileiro com aquele instinto de soberba, aquele instinto medíocre de se achar especial. Não, nós atingimos a lua. Não, a ciência nos traz conhecimento, a ciência nos libertou da ignorância, não sei o que. E se você duvida que o homem foi à lua, se você duvida do que a ciência tá fazendo, você é um atrasado. Tá entendendo? Você é um idiota. Você não merece nem estar vivo, como o cara tá dizendo aqui. Olha, eu desconfio. Eu fico com o pé atrás, né? Eu apenas desconfio se esse cara aqui ele não é a favor de eugenia. Porque pela conversa dele aqui, tipo assim, tá evidente que o cara acha normal. Ou seja, então eliminar pessoas, então as pessoas nem é pra estar vivo, então se elas acreditarem em coisas que não são compatíveis com o que eu acredito. Você percebe aonde que eu tô querendo chegar? Você percebe? Tá entendendo? Como é que funciona a situação? Pois é, galera. Então são essas questões que a gente tem que pensar. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, chamar a atenção para esse vídeo e bater nessa tecla novamente, comentar mais um pouco, né? Porque no último vídeo eu deixei de comentar algumas coisas, então tô esclarecendo mais coisas nesse vídeo aqui. E outra coisa que eu queria corrigir. Bom, tem muitas pessoas que dizem assim, que as pessoas que questionam se o homem foi à lua, as pessoas que fazem perguntas acerca disso, pessoas que negam se o homem foi ou não à lua, que tem suas suspeitas, suas desconfianças, tá entendendo? Ah, são terraplanistas, são as mesmas pessoas que acreditam que a Terra é plana. Olha, negativo. Desculpa, mas não faz o menor sentido. Discordo totalmente. Sabe por quê? Porque é o óbvio. Vamos lá, vamos pensar um pouco, vamos fazer aquilo que eu chamo de exercício mental. Vamos lá, em que ano que a Terra plana foi vazada na internet? A Terra plana, esse assunto começou a ser falado de 2015 pra cá. Você concorda comigo? 2015 pra cá, de 2015 pra trás, a maioria das pessoas, né, da geração atual nem conheciam, nem sequer conheciam a discussão da Terra plana. Até então ninguém sabia o que se tratava. Todo mundo achava que era algo ridículo. Inclusive eu, quando me apresentaram a ideia pela primeira vez, né? Eu achei ridículo, achei que era uma teoria de internet, achei que era uma brincadeira, sei lá, algo do tipo, né? A gente nunca leva a sério pela primeira vez, né? Só depois que a gente, né, começa a investigar a fundo, etc e tal. Mas o assunto, ele estourou, ele vazou na internet de 2014, 2015, por aí pra cá. Antes não se falava disso, ninguém questionava o formato da Terra. Até então todo mundo ia na praia, né, via o horizonte lá em linha reta e mesmo assim dizia que estava em cima de um globo. Tudo bem. Então, se vocês forem parar para pensar, antes de 2015 ninguém discutia se a Terra era um globo ou era plana. Mas já haviam pessoas que questionavam se o homem tinha ido à lua ou não. Questão de lógica, galera. Questão de lógica. Então a pergunta que eu faço é, será que questionar se o homem foi à lua ou não é uma exclusividade de terraplanistas? É uma exclusividade de pessoas que acreditam que a Terra é plana? Ou seja, é só pessoas que acreditam que a Terra é plana que questionam? Ou será que as próprias pessoas do globo também sabem que isso aí foi uma fraude? É uma pergunta bastante lógica pra gente pensar. Eu, por exemplo, conheço pessoas que acreditam no globo e não consideram isso como uma realidade, tá entendendo? Pessoas que acreditam no globo, tá entendendo? E não concordam que o homem foi à lua. Ou seja, nem no cenário da Terra como um globo, nem na perspectiva do modelo do globo foi possível o homem ter pousado na lua. Quem dirá no modelo de Terra plana, ou seja, mais impossibilidade ainda, percebe?
Mas não, isso não é exclusividade de terraplanista, não é só terraplanista que questiona isso não. Pessoas do próprio globo, como eu falei anteriormente, pessoas que trabalhavam na NASA, que acreditam no globo, questionavam isso. Pessoas engenheiros, físicos, tá entendendo? Pessoas que acreditam no globo, tá entendendo? Tem um cara chamado Eric Dollard, tá entendendo? Que é chamado de o Nikola Tesla 2.0, né? O Nikola Tesla dos nossos tempos. Esse cara, ele acredita que a Terra é um globo, porém, o cara não acredita que o Sol tá queimando hidrogênio e hélio, tá entendendo? Ele não acredita que o Sol é da forma como a ciência moderna entende, tá entendendo? Ele falou que estudou o Sol a cabo por 4 anos, tá entendendo? E pra ele o Sol é oco, tá entendendo? O Sol ele tipo transmite energia de uma outra dimensionalidade, ele capta essa energia e transmite pra cá, tá entendendo? Pra nossa atmosfera, na visão do Eric Dollard, tá entendendo? E pra você ver, o cara não acredita, tá entendendo? Que a Terra é plana, o cara acredita que a Terra é um globo, mas questiona se o Sol é isso que a ciência pensa que é, tá entendendo? Então, é como eu tô falando, pessoas do globo também questionam se o homem foi à Lua ou não. Então, tipo assim, desculpa, dizer que isso é coisa de terraplanista, isso é uma falácia completa. Bom, e antes da gente encerrar nossa conversa, né? O último ponto aqui que eu queria chamar a atenção é o seguinte. O cara diz aqui, ó, vocês nem merecem estar vivos. Desculpa, isso pra mim não faz sentido nenhum. Isso aqui pra mim é uma atitude completamente desumana, é um pensamento completamente desumano. E o que a pessoa diz reflete o que ela é. O que a pessoa diz reflete, ó, o que tá aqui dentro do coração dela, galera. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Se o cara disse isso aqui é porque ele é totalmente a favor que realmente pessoas que se opõem à ideia dele sejam eliminadas. Tá entendendo? Então esse tipo de pessoa aqui que a gente tem que tomar cuidado. Se você pensa por si próprio, tome cuidado com quem você compartilha essas ideias, né? E assim, é uma reflexão aqui pra gente, né, ficar bem esperto aqui. Tá entendendo? Então a pergunta que eu faço é: quem é esse cara para ele definir se uma pessoa merece estar viva ou não? Quem esse cara é para julgar isso, para julgar esse tipo de coisa? Ele não é nada. Só o Criador, tá entendendo? Sabe se a pessoa merece viver ou não. Por quê? Porque apenas o Criador sabe de todas as coisas. O Criador nos criou, ele nos deu a vida e ele pode tirá-la. Mas não um ser humano falho, pecaminoso, que nem sabe do dia de amanhã. Tá entendendo? Um ser humano falho, pecaminoso, comedor de arroz com feijão, que quando sente uma dor de barriga já tem que ir automaticamente correndo diretamente para um vaso sanitário, porque ele não sabe o que está acontecendo, né? Pois é, galera. Então fica complicado. Mas é isso aí que a gente tá vendo, né? O mundo de hoje, pessoas com esse tipo de pensamento aqui, achando normal esse tipo de coisa. Apenas por você pensar diferente, ter um ponto de vista diferente sobre algo, você não merece nem estar vivo, né? A visão do pessoal. Bom, espero que todos tenham entendido aí a crítica. Espero que todos tenham entendido o raciocínio. Vou ficando por aqui. E é isso, galera. Fortíssimo abraço aí a todos que me acompanham. Por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.